A paz do nosso Senhor Jesus, amém? Quem aqui lembra qual é o assunto que eu estou pregando algumas semanas atrás? Vamos ver quem está com a memória boa. Não lembro nem o que eu comi ontem, né? Nós temos falado sobre o grande mandamento. Temos falado um pouco acerca daquela conversa que Jesus teve com os escribas, com os fariseus, os mestres da lei, onde eles vieram questionar qual era o mandamento mais importante, ou qual era o maior mandamento da lei. E nós lemos Mateus 22, nós lemos Marcos, capítulo 12, onde narra a mesma história, o mesmo acontecimento, a mesma conversa, onde Jesus responde que o mandamento mais importante é amar a Deus com todo o coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento e com todas as forças. E o segundo é parecido com o primeiro, é amar o próximo como a si mesmo. Amar o próximo como a si mesmo. Então, nós temos trabalhado um pouco, a gente tem aprofundado, tem buscado entender o que significa amar a Deus com todo o coração, com todas as suas forças, todo o seu entendimento, e amar o próximo como a si mesmo. Temos conversado acerca de como a igreja deve caminhar no sentido de nos portar diante desse mundo, uma vez que nós percebemos o quanto tem sido difícil a convivência nos dias de hoje. Temos notado a indiferença tão grande, temos percebido o quanto as pessoas têm esfriado nos seus relacionamentos, elas não têm olhado com uma certa importância a vida das pessoas que estão ao seu entorno. E mesmo assim nós continuamos com esse discurso de que nós amamos a Deus. E nós aprendemos que se você não ama o seu irmão, você não ama a Deus. Como poderia eu dizer que eu amo a Deus a quem eu não vejo, se eu não amo meu irmão a quem eu vejo? E nós temos percebido que, afinal de contas, nós não somos tão bons assim. Nós precisamos de um Salvador, nós precisamos de alguém que nos ajude, que nos ensine a amar, como de fato nós devemos amar. E mais uma vez, o amor não é o que você sente, o amor não é o que você pensa, o amor não é o que você fala, mas o amor é o que você faz. O amor é como você serve, o amor é como você estende as suas mãos para aqueles que estão precisando. O amor não fica aqui nem aqui, o amor ele age. E nós temos visto como nós temos nos distanciado muito do verdadeiro conceito de amor. Então, pensando nisso tudo, eu gostaria de hoje fazer a leitura de Lucas, capítulo 10. Nós lemos Mateus, nós lemos Marcos e hoje nós vamos ver Lucas, que fala acerca dessa passagem, do mandamento mais importante. Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 25. Lucas 10, 25.
Lucas capítulo 10, versículo 25. Vamos fazer a leitura, diz assim: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? E ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. E disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? E em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, Deus deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas quando você vier, todas as despesas que você tiver. Qual destes três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve de misericórdia dele. Respondeu o perito na lei. E Jesus disse: vá e faça o mesmo. Vá e faça o mesmo. Gente, eu não sei para vocês, mas para mim, este é um dos textos mais lindos que nós podemos encontrar nas Escrituras. Tanto é que existem muitos hospitais chamados Bom Samaritano. Existem muitas ONGs chamadas Bom Samaritano. Existem muitas iniciativas ah, de ajudar o próximo, de caridade, que se chama Bom Samaritano. Essa mensagem de Jesus foi uma mensagem que impactou de uma forma significante na vida do ser humano, porque ele traz alguns aspectos que eu gostaria de observar com vocês hoje. Mas, antes de começar, eu gostaria de fazer uma pergunta. Quando a Bíblia fala sobre que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos, o que você pensa que é o seu próximo? Se uma pessoa parasse você na rua hoje, assim, ó, você sai do culto, você tá indo lá comprar o seu almoço, o seu frango assado, você vai comprar sua sobremesa para depois, né? Vai comprar o papel higiênico que acabou. Aí a pessoa te para na rua, pergunta: "Cara, quem é o meu próximo que eu devo amar?" Você responderia o quê? Ao próximo, né? Geralmente no congresso de jovens, essa aqui é boa. Geralmente no congresso de jovens, quando falam sobre relacionamentos, né? Muitos perguntam, muitos perguntam para os pastores e para os líderes, né? Ai, pastor, eu deveria voltar com o meu ex, com a minha ex? Aí o pastor responde: ame o próximo. Entenderam a piada, graças a Deus, né? Mas não é esse próximo, gente. Não é esse próximo que a Bíblia está dizendo. Embora esse próximo, talvez, né? Ele se encaixe aí também nas Escrituras, só para a gente quebrar o gelo. Mas, o que que a gente pode tirar de aprendizado dessa passagem? Primeira coisa é o contexto dessa narrativa, tudo o que está acontecendo. A primeira coisa que eu gostaria de destacar aqui hoje, gente, muitos chamam essa passagem de parábola. Muitos falam que é a parábola do bom samaritano. Embora Jesus não fale que é uma parábola. Embora também que no título, né, nas nossas traduções em português, em espanhol, né, algumas falam de parábola do bom samaritano, outras traduções somente falam o bom samaritano. Muito provavelmente essa passagem não é uma parábola. Muito provavelmente essa passagem é um fato que
aconteceu. Inclusive no Velho Testamento foi citado coisas parecidas com essa. Lá em 2 Reis, capítulo 28, se não me engano, e lá em Oséias, capítulo 6, se você quiser dar uma conferida depois, ele vai falar coisas parecidas, né? Sobre os estrangeiros cuidarem do povo de Israel que foi exilado, enfim. Muito provavelmente, os peritos na lei que foram confrontar Jesus, perguntar para ele, eles sabiam dessa história. Eles sabiam. Mas, enfim, a questão é o que nós podemos aprender com essa história. Então o escriba vem e pergunta para Jesus, mestre, qual é o mandamento, né? Não, perdão. Ele pergunta, o que eu preciso para herdar o reino dos céus? O que eu preciso para ser salvo? O que eu tenho que fazer para que eu possa ir para o céu depois de morrer? E mais uma vez eu cutuco você, se uma pessoa te para na rua hoje e pergunta, o que eu faço para ir para o céu? Qual seria a sua resposta? Ai, não sei também, né? Meu Deus do céu, eu já esqueci, eu faltei essa aula. Esses dias me perguntaram. Eu tava cortando o cabelo ali atrás, ó, ali onde está o banheiro, eu tava sentado ali, a pessoa tava cortando meu cabelo e perguntou para mim, cara, o que eu tenho que fazer para ir pro céu? Que desafio, né? Fala, nem eu sei o que eu tenho que fazer, eu nem sei se eu vou lá pro céu. E o cara me pergunta o que eu tenho que fazer. A pergunta em si já está errada. Eu respondi para aquele rapaz lá, você não faz nada para ir pro céu. Como assim? Então todo mundo vai pro céu? Não. Nós não temos o poder, a condição, muito menos a capacidade de merecer salvação. Ninguém merece ir para o céu. Ah, mas e se eu fizer caridade? E se eu, né, ajudar as pessoas famintas? E se eu for uma pessoa correta? Eu nunca roubei, eu nunca matei, eu nunca cometi crime nenhum. Eu pago meus impostos, eu sou um cidadão de bem. Eu acho que eu vou para o céu. De vez em quando, né, eu falo os palavrões aqui, de vez em quando eu quero gritar, de vez em quando eu chuto meu cachorro, mas tem, eu não faço mal a ninguém. Nunca traí, sou fiel, né? E por aí a gente vai descrevendo uma lista enorme. A questão é que a salvação não vem por obras. A Bíblia fala que as nossas obras é equivalente a restos de animais perante Deus. Então, se você doa muito dinheiro para as pessoas pobres, se você alimenta os famintos, se você faz coisas boas e você acha que você merece ser salvo por conta dos seus atos de justiça, você está muito longe do reino dos céus. Está muito longe. E é isso que Jesus aborda. E ele pergunta para o escriba, para o perito na lei: o que diz a lei? Como você a lê? Como você interpreta? E ele fala: ame o seu Deus. Dessa vez não é Jesus respondendo. Dessa vez é o escriba respondendo, porque ele sabia. Eu não sei se vocês lembram lá em Deuteronômio capítulo 6. Lá começa dizendo: ouça Israel, eu sou o Senhor, somente eu sou Deus. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças, né? E ensina os caminhos do Senhor para os seus filhos. Esse trecho é a confissão de fé dos israelitas, dos judeus, chamada de Shema, Shema Israel. Ouça Israel. Então, os israelitas sabiam qual era o mais importante, o fundamento da lei, que era o amor a Deus e o amor às pessoas. Jesus não está inventando coisa nova. Jesus está citando as Escrituras. E quando ele fala ama o seu próximo como a si mesmo, ele também não está inventando, ele está citando o Levítico 19, dizendo que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. E sabe o que é mais engraçado? É que os judeus sabiam disso. Lá quando fala para os judeus encucarem na cabeça, amarrar na cabeça e na mão esquerda, a Shema, eles construíram um objeto assim, ó, que amarra na cabeça aqui na testa e um objeto para colocar aqui no pulso, chamado de filactéries.
E nesses filactérios estava escrito o versículo: amar a Deus de todo o coração, sobre todas as coisas. E estava escrito lá: e amar o próximo como a si mesmo. Então eles conheciam a lei, eles sabiam, eles eram extremamente religiosos. E aí Jesus responde o quê? Você está certo? Faça isso e viverá. E aqui está o grande ponto contra os religiosos. Se a gente apresenta a lei de Deus, a gente vai perceber que nós não conseguimos cumpri-la. Se eu citasse os 10 mandamentos, eu já citei 50 vezes aqui de púlpito, eu vou citar mais uma vez. Você consegue amar a Deus sobre todas as coisas? Você consegue não fazer nenhum ídolo? Você consegue não tomar o nome de Deus em vão? Você consegue guardar o dia do Senhor com zelo? Você consegue honrar seu pai e a sua mãe? Você consegue não mentir, não roubar, não matar, não adulterar e não cobiçar? 10 mandamentos. Você consegue viver dentro desses 10 mandamentos plenamente por toda a sua vida? Jesus está dizendo: faça isso e você vai viver. Faça isso e você vai receber vida eterna. Mas a gente percebe que a gente não consegue fazer. Nós não conseguimos cumprir a lei. E o escriba, ele sabia que ele também não conseguia. Ele não conseguia. Jesus usa a própria lei para mostrar que o escriba era pecador. Ele era tão pecador como qualquer outro ser humano na face da terra. Se você chega numa igreja onde as pessoas se acham melhores do que você, essas pessoas precisam entender que elas são pecadoras tanto quanto você. Ou se uma pessoa chega na nossa igreja e você começa a observar se a pessoa se veste bem, se a pessoa usa tatuagem, se a pessoa usa furos no rosto e no corpo todo, se a pessoa é usuário de um monte de coisas aí, você não deve condenar porque você é tão pecador quanto ela. Essa é a grande sacada da lei. A lei não existe para salvar. A lei, ela é perfeita, mas foi dada a pecadores. Então a lei existe para mostrar que nós somos pecadores. Quantas vezes precisa mentir para ser um mentiroso? Uma vez. Aqui todo mundo já mentiu uma vez? Percebe que a gente não consegue cumprir nenhum mandamento? Então, não existe forma de merecer salvação, a não ser que você cumpra a lei. Nós não vamos conquistar, não vamos merecer. O senso de justiça própria afasta os religiosos, principalmente, né, no texto os fariseus, do reino de Deus. E nos dias de hoje parece que não é muito diferente, né? Então nós vemos o quanto nós nos afastamos do verdadeiro significado de amor, porque nós não fazemos aquilo que as escrituras nos orientam. Pegando essa ideia, nós entendemos que precisamos de alguém para nos salvar. E esse alguém é Jesus Cristo. E o Salvador estava diante do escriba, do perito da lei. E a única coisa que ele precisava fazer era pedir para que ele fosse salvo. Reconhecer que precisava de salvação. Mas ele se justifica. O texto está dizendo, ele se justificou. E aí ele pergunta: quem é o meu próximo? Uma pergunta que provavelmente você está se fazendo até agora. Quem é o meu próximo? Quem é aquela pessoa que eu devo amar que as escrituras ordenam? E aí Jesus contou uma história. Jesus conta a história do bom samaritano. Primeira coisa, né, que eu gostaria, a segunda coisa, na verdade, né, que eu gostaria de destacar acerca dessa passagem, quando nós lemos o relato do bom samaritano, desse assalto, dessa violência e as coisas todas que aconteceram, nós não devemos alegorizar uma narrativa bíblica. O que é alegorizar? Querer encontrar significado oculto que não existe.
Por exemplo, quando a Bíblia fala que Jesus entrou em Jericó, eu já vi pregadores falando, Jericó significa uma coisa espiritual. Não, gente. Jericó significa Jericó, uma cidade. A mesma coisa, o Açaí chegou em Pedro Juan Cavalheiro, né? Significa Pedro Juan Cavalheiro, a cidade. Por quê? Alguns pregadores falam que os salteadores, né? É como inimigo, é como Satanás. Eles falam que a estrada de Jerusalém a Jericó é como se fosse o mundo. Aí eles falam que o sacerdote e o levita representa a lei e os profetas. Aí fala que o bom samaritano é Jesus. Aí falam que a hospedaria onde cuidam do cara que foi assaltado é a igreja. E Jesus paga a conta e ele ainda promete voltar. Gente, é uma coisa bonita, assim, se for fazer a comparação, até que encaixa, mas não é isso que Jesus está querendo dizer. Jesus não está falando sobre, eu vou ser o bom samaritano, não. Nós vamos entender que quando temos ensinamento bíblico, a Bíblia ela se autocomunica. Você não precisa encontrar coisas, elementos escondidos dentro de uma narrativa, dentro de um ensinamento, como muitos cristãos gostam de fazer. Né? A Bíblia não pode significar o que ela nunca significou. Então vamos ler, na verdade a gente já leu, mas vamos pegar o que a gente pode extrair de ensinamento, né? Porque senão, cada semana que eu abrir o texto do Bom Samaritano, eu vou achar que o texto significa alguma coisa. Eu vou achar que talvez, né, o bom samaritano seja o meu irmão que apareceu, ou no outro dia eu posso ser o bom samaritano, e por aí vai. Às vezes a gente vai achar que o salteador, né, é a nossa esposa que quer fazer uma compra no shopping, brincadeiras à parte, né? Então a gente sempre vai querer achar um significado diferente para as escrituras, e não é essa a proposta. Mas vamos olhar para esses três personagens que nós temos em destaque. Na verdade, são quatro, né? É o viajante. O viajante muito provavelmente era judeu, né? Contado, narrado por Jesus. Nós temos os assaltantes. Nós temos o sacerdote e o levita, que eu vou trazer os dois como um personagem só. E nós temos o bom samaritano. Então, esse homem judeu, ele está indo de Jerusalém para Jericó. Ele está viajando mais ou menos 25 quilômetros a pé. Acontece que essa estrada era perigosa, porque tinha muita elevação, e aí facilitava os assaltantes fazerem uma emboscada. E aí, muito facilmente alguém era assaltado naquele caminho. Aí o salteador vem, ele agride, ele rouba, tira tudo que dá do homem, espanca ele, a ponto dele ficar praticamente morto. Isso expressa a vulnerabilidade humana. Isso expressa o quanto nós somos frágeis. Uma hora a gente está doente, uma hora a gente está com dívida, uma hora a gente passa fome, uma hora passamos por um desemprego, uma hora passamos crise no casamento, uma hora passamos por problemas dentro de casa. Situações difíceis acontecem, o ser humano é totalmente vulnerável às circunstâncias da vida. Poderia acontecer com qualquer um dos ouvintes de Jesus, inclusive qualquer um de nós. E o grande ponto aqui é que talvez, muitos de nós olhamos para o homem que foi assaltado como protagonista da história, como o personagem principal. Mas Jesus tira o foco dele, nós vamos entender isso. Segundo personagem é o sacerdote o levita. Lá no versículo 31 e 32 vai dizer que o sacerdote estava passando pelo caminho, ele saiu do culto, ele cantou lá, glória a Deus. Aí ele passa na estrada e ele vê um homem caído, ensanguentado, quase morto. E o que ele faz? Eu não vi nada, eu vou pelo outro lado, né? E ele segue a vida. E aí, no mesmo instante, aparece o levita. Para quem não sabe, o sacerdote, né? O sacerdote era quem oferecia os sacrifícios da antiga aliança
intermediando o povo. Ele era mais ou menos o pastor da época. Ele era quem cuidava do povo na parte espiritual, na parte religiosa, as cerimônias. O levita, ele não era tão importante como o sacerdote, mas ele ajudava o sacerdote a preparar o culto, a colocar cadeira, a montar a mesa de som, ele ajudava no louvor, ele fazia um monte de coisa. E aí o levita, ele também olha para aquele homem, ele segue o exemplo do sacerdote e ele vai embora. Ele vai embora. Aqui nós vemos uma representação da religiosidade que não tem ação. Nós vemos a hipocrisia. Nós vemos pessoas que carregavam, representavam a lei de Deus, pessoas que eram consideradas como autoridade, pessoas que tinham capacidade e conhecimento para ajudar, porque os sacerdotes também eram médicos. Eles também conheciam um pouco acerca de cuidados humanos, mas eles simplesmente ignoram. Ignoram. Você já ignorou alguém que está passando necessidade? A gente pode falar, nossa, esses religiosos, malvados, não olham para o próximo. Mas a gente, maioria das vezes, é igual a eles. Fazemos vista grossa, a gente ignora, a gente é indiferente, porque os meus problemas são maiores que os de todo mundo. Ai, não, eu já tenho tanto problema, eu vou trazer mais um problema para mim. Ah, porque eu, não sei o quê, ah, porque o outro, porque, sabe? Estou passando por uma situação terrível, precisando de socorro e nós somos vazios. E assim, gente, o sacerdote o levita provavelmente tinha os seus motivos, né? Ele tinha suas justificativas. O sacerdote o levita passava uma semana inteira servindo no templo. Daí chegava o dia ele precisava ir embora para casa. Provavelmente ele estava cansado, queria chegar logo em casa, não queria gastar o dinheiro dele. Provavelmente aquele homem ensanguentado podia ser uma isca para os assaltantes assaltarem o sacerdote e o levita também. E também tem uma questão religiosa, porque a lei não permitia tocar em cadáveres, pessoas mortas. Eles seriam considerados impuros perante a lei e eles seriam afastados do seu ministério por um momento para fazer a cerimônia de purificação. Então eles tinham seus motivos. Mas o que Jesus está expressando? Que o amor está acima da lei. A nossa vida cristã, a nossa caminhada com Deus, ela não é baseada no que é certo ou errado. Nós podemos medir a nossa religiosidade quando a gente quer ver quem está certo e quem está errado. É errado ouvir música do mundo? É errado assistir séries na Netflix? É errado assistir desenho? Até falaram que o Lilo Stitch é do diabo. Falei, poxa, coitado do Stitch, é tão bonitinho. É errado fazer tatuagem? É errado orar de olho aberto? É errado orar levantado, sentado, sem ajoelhar? E a gente fica assim, ó. Certo e errado, certo e errado. Mas a caminhada cristã não é sobre ver, ficar discutindo o que é certo e errado. A caminhada cristã é sobre fazer o bem e não fazer. Não devemos ser como o sacerdote ou o levita. Talvez eles estivessem certo, mas eles deixaram de fazer o bem. Deixaram de fazer o bem. Devemos apresentar compaixão e não fazer o mesmo. Sem falar, né? Sem falar.
que o mundo olhando para nós tem uma expectativa de que nós sejamos diferentes. O mundo odeia os cristãos. O mundo odeia a palavra de Deus, porque não conheceram Deus. Mas ao mesmo tempo o mundo espera que a igreja faça coisas boas. A igreja faça o bem. Então nosso testemunho está em jogo. Terceira coisa que eu gostaria de destacar, terceiro personagem, é sobre o samaritano. Curiosamente, o samaritano é apresentado como um herói da história. E para quem não sabe, os samaritanos eram considerados inimigos dos israelitas, inimigos dos judeus. E quando Jesus conta esta história, ele constrange os religiosos, porque aqui não se trata de um judeu ajudando o samaritano. Aqui não se trata de um homem de Deus, um judeu, uma pessoa ali que era da mesma etnia, da mesma raça, ajudando uma pessoa necessitada. Aqui é ao contrário. Aqui é um judeu precisando de ajuda. Essa ajuda foi negada pelos seus irmãos, pelos seus conterrâneos. E aí o inimigo dele vai lá e acolhe ele. O inimigo vai lá, trata as feridas dele. O inimigo vai lá, cuida dele para ele não morrer. O inimigo ainda carrega no seu animal, no seu jumentinho, e leva na hospedaria, paga pelos cuidados dele. E ainda fala, se tiver algum acréscimo eu volto para depois acertar, mas cuida dele aí. E ele vai embora. Ele fez muito além do que ele poderia fazer. Ele cumpriu a lei áurea da palavra de Deus que fala: faça com os outros o que você gostaria que fizesse com você. Jesus fala em Mateus 5, se pedirem para você andar uma milha junto com ele, vai lá e ande duas. E o samaritano, ele cumpriu essa palavra, ele fez. Ele não andou somente uma milha com essa pessoa, ele andou duas. Ele demonstrou amor. Ele amou aquela pessoa. Ele não escolheu, não falou, ele é meu inimigo, então eu não vou fazer nada. Ele usou de misericórdia. E a misericórdia não escolhe quem vai amar. A gente normalmente escolhe, né? A gente gosta de escolher quem vai receber o nosso amor. A gente gosta de escolher quem nós vamos acolher, quem nós vamos tratar bem, quem nós vamos falar palavras boas. Mas a palavra de Deus nos ensina que nós não devemos ser seletivos. Não devemos ser seletivos. Lado, a gente pode ficar discutindo sobre os problemas da fome. A gente pode ficar discutindo sobre os problemas da violência. A gente pode ficar discutindo sobre a miscigenação, sobre os problemas que existem sobre racismo, sobre segregação racial, é o termo, e a gente não fazer nada. Só ficar discutindo no campo filosófico. Foi o que o perito na lei fez. Mas a gente pode alimentar uma pessoa que está com fome. A gente pode ajudar um desempregado a arrumar um emprego. A gente pode ajudar uma pessoa passando necessidade e ajudar ela. Sem ficar discutindo os problemas maiores. O ponto é que Jesus transforma algo complicado em algo simples, em algo prático. E não ficou discutindo com aquele homem. Aqui, Jesus ele vira a questão do problema. Quem é o meu próximo? Vocês conseguiram entender quem é o seu próximo através dessa história? Se eu fizesse uma prova agora, quando você ia tirar? Quem é o seu próximo? Jesus está dizendo, a pergunta está errada de novo. Você não deve perguntar quem é o seu próximo. Jesus está dizendo, de quem você pode ser o próximo?
Jesus está trazendo sentido quem você pode ajudar. Não é quem eu posso escolher para eu amar como o meu próximo, como eu amo a mim mesmo. Deus está dizendo, quem é o necessitado que está ao seu entorno? Quem é a pessoa como aquele cara que foi assaltado? Percebam que o samaritano nem conhecia ele. E ele foi lá e ajudou uma pessoa necessitada. Quem são as pessoas do seu entorno, no seu contexto, que você pode se colocar como bom samaritano e ajudar essa pessoa? E amar essa pessoa? E cuidar dessa pessoa? Não é sobre quem é o seu próximo, mas quem você pode se tornar esse próximo. Porque ele pergunta: qual deles você acha que foi o próximo dele? E ele falou: aquele que usou de misericórdia. E Jesus responde: vai, faça o mesmo. Vai, faça o mesmo. A lição que fica não é que nós vamos selecionar quem merece a nossa ajuda. Não é que nós vamos escolher quem é o nosso próximo. Mas é quem nós vamos olhar com amor e estender as nossas mãos. De quem nós vamos nos tornar esse próximo que ele está precisando. A gente percebe que os três personagens, eles têm pensamentos diferentes. Os salteadores, ou os assaltantes, eles viram esse homem como uma vítima a ser explorada. Tanto que atacaram ele. A filosofia dele é: o que é meu, e o que é seu pode ser meu. Depois vem o sacerdote e o levita. Para eles, aquele homem era um incômodo que deveria ser evitado. Tanto é que ignoraram ele. E o pensamento deles é: o que é meu, o que é seu. E Deus é por todos. Cada um se vira. Mas o samaritano, ele viu aquele homem como alguém que precisava de amor, que precisava de ajuda. Tanto que ele foi lá e cuidou dele. E o pensamento do samaritano era: o que é seu, mas o que é meu pode ser seu também. E Jesus fala: vai lá e faça isso. Queira Deus que todos nós tenhamos a mesma compaixão e usar de misericórdia como o samaritano fez. Quem é o seu próximo? Ou melhor, de quem você pode se tornar o próximo para você usar de misericórdia com ele? Quem é esse homem na sua vida? O que te impede de ser um bom samaritano para essa pessoa? São seus medos? São suas desculpas? São seus preconceitos? Vá e faça o mesmo. E uma tradução literal assim do texto original seria: proceda igualmente e continuamente. Faça isso o tempo todo. O tempo todo. Nesse momento, eu quero que você pense, antes da gente orar, eu quero fazer um desafio para você. Eu quero que você pense em uma pessoa. Coloca nome. Pense em uma pessoa que você vai colocar o nome, que você sabe que ela está precisando, e você vai se aproximar dela. Para você ser como um bom samaritano. Você não tem dinheiro, não tem problema. Você pode fazer uma visita. Você pode fazer uma ligação. Mandar mensagem não vale. Você tem que conversar. Você pode se aproximar dessa pessoa, entender a situação que ela está vivendo, passar um tempo com ela. Se for possível usar de recurso, você use, mas é um desafio. Pense nessa pessoa e faça o bem para ela. Ame essa pessoa. O sacerdote e o levita, eles perderam a oportunidade de amadurecer o seu caráter no amor ao próximo. Mas o samaritano fez. Então, que Deus dê uma oportunidade para que nós também sejamos aperfeiçoados. E assim como disse Jesus, possamos ir e fazer o mesmo. Amém?
Vamos nos levantar para a gente fazer uma oração? Quero que nesse momento você coloque o nome dessa pessoa na sua oração. Enquanto a gente ora, você pense no que você pode fazer por ela e que você faça esse ato de fé, de demonstrar amor para o necessitado. Senhor, nós te agradecemos pela porção da tua palavra. Nós percebemos o quanto estamos longe, estamos distantes do verdadeiro conceito de amor. Estamos tão longe de fazer aquilo que agrada ao Senhor. E temos sido tão egoístas. Temos sido, Senhor, perversos. Temos sido muitas vezes como estes salteadores, como estes assaltantes. Às vezes temos sido como o sacerdote e o levita. E pouco temos nós nos dedicado para sermos como o bom samaritano. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que possamos nos lembrar do amor que nós recebemos de Cristo, desse sacrifício que foi feito por nós na cruz. E possamos assim levar, Senhor, estender as nossas mãos, levando a mensagem de salvação, levando a ajuda que essas pessoas precisam, levando esse amor, esse cuidado, da mesma forma que o Senhor nos cuidou, nos amou, para que possamos seguir o exemplo que Jesus deixa através do bom samaritano. Que o Senhor use as nossas vidas, que o Senhor nos transforme, que o Senhor nos dê essa força, nos dê essa coragem, nos dê essa atitude, porque o amor não é o nosso sentimento em relação às pessoas, mas é a atitude, é o que nós vamos fazer, é o braço que nós vamos estender, sem esperar nada em troca. Em nome de Jesus, o Senhor nos encoraje, o Senhor nos capacite, e que possamos assim fazer aquilo que está no teu coração em relação às pessoas que estão ao nosso entorno, seja no nosso trabalho, seja na nossa família, seja na nossa igreja, seja com os nossos, as pessoas que estão no nosso contexto, seja as pessoas que estão no supermercado nos atendendo, nas farmácias, na rua, possamos tomar essa atitude e mais do que ser ouvintes da tua palavra, sejamos nós praticantes, Senhor, para que assim o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, oramos por uma semana também, debaixo da tua graça, debaixo da tua presença, que nessa semana possamos provar e ver, Senhor, que tu és bom, possamos contemplar tuas misericórdias, tua graça sobre nossas vidas, o teu amor, o teu cuidado, a tua provisão, o teu zelo, e que o Senhor possa nos abençoar. Visita os lares daqueles que estão enfermos, Pai, aqueles que carecem, Senhor, de saúde, trazendo cura, trazendo restauração, trazendo renovo, e que a tua poderosa mão, Senhor, possa agir na vida daqueles que, pelos enfermos, Deus, seja repreendido, Pai, caia por terra toda ação do inimigo, Deus, que atira setas com enfermidades, com mal-estares, com esses problemas, em nome de Jesus. Nos abençoe também as nossas atividades, nossos compromissos, em que tudo nós possamos exaltar o teu santo nome. Cuida do nosso restante de dia, cuida do nosso domingo, nosso tempo aqui, em comunhão com os irmãos, com a nossa família também, e nos dê um retorno para nossas casas, na tua segurança e na tua paz. E por tudo eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com vocês hoje e para todo sempre. Amém e amém.